pela vida dos irmãos. Entregamos a Ti, Senhor. Nunca faltou, nunca faltará. Tu és o Deus maravilhoso, Deus santo, provedor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. A Andréia não está aí? Não, tá. Peraí. Deixa eu fazer aqui, irmãos. Vamos fazer. Apresentar um casal que está oficialmente se tornando membro da igreja, né? Já tem vindo já há meses aqui conosco. Já é do coração, mas agora oficializaram aí há uns dias atrás o senhor Sebastião Joel, fica em pé por favor, e Maria Piedade, fica em pé também. Então nós estamos aqui oficializando a membresia deles, em nome de Jesus. Como é que a gente faz? Sois bem-vindos em nome de Jesus. E sois bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são nossos em nome de Jesus. Alguém aí vai lá, 2 aí, 3 aí, vai lá dar um abraço neles apertado e fala: vocês são nossos. Vocês são nossos agora, não tem jeito não. Gente, se tem alguém aqui que eu não recebi como membro ainda, depois você fala comigo: pastor, se eu estou aqui na igreja, o senhor não recebeu eu? Que história que é essa? Então você me perdoa, que é falha nossa. Olha, falha, não é falha sua, falha da gente. De repente você está aqui: pastor, eu quero ser membro da igreja, o que eu preciso? Porque membro do corpo de Cristo você já é, amém? O mais importante é ser membro do corpo de Cristo. Que às vezes é membro de carteirinha da igreja, mas não é membro de Jesus. Aí é complicado, aí. Mas glória a Deus que os irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Membros do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, sejam bem-vindos aí o senhor Sebastião e a dona Maria, viu? Coração, ó. Agora não escapa mais não. Eu conversei 5 minutinhos com ele, já falei em 3 cultos já, hein? Que eu escutei dos dois aí. Que eles passavam ali, pensavam que era uma igreja de gente, o que mesmo? De gente o quê? Gente rica. Mas é mesmo, não é? O que o senhor acha? O povo é rico de Jesus do coração. Mas glória a Deus, né? E eles falaram: nossa, eles vieram participar, né? Alguém convidou eles aí, não sei quem foi, convidou, com muito carinho, e a gente agradece, né? Os irmãos. Bom, vamos lá então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O batismo nas águas. Está tendo curso domingo de manhã. E o batismo nas águas vai ser dia 25, num domingo de manhã, tá? O batismo nas águas será dia 25, num domingo de manhã. Para o coral também, né? O coral que o nosso irmão Kleber está dirigindo aí. Se tiver homens aí que queiram participar, está precisando de voz de homem, viu? Tem homem nessa casa? Não é igual os de manhã hoje. Tem homem nessa casa? Amém. Sai fora, velho. Que isso? Dá um jeito aí na vida. Está acontecendo. Nosso tempo nós falávamos, precisava comer uma canja, um cuscuz. Nem sabe o que é cuscuz, ele nem sabe. Quem sabe o que é cuscuz? Cuscuz, 1, 2, 3, só que sabe. 4. O que é cuscuz, Larissa? Mas você sabe o que é? Sabe? Ah. Não gostou, não? Irmão Chico está lá em cima, lá, estava combinando com o irmão Francisco. O irmão Francisco trabalhou na igreja aqui há alguns anos, né? O irmão Francisco, o zelador. E de vez em quando, o irmão Francisco ia para a cozinha e fazia os negócios lá. A igreja tem uma cozinha lá embaixo. O irmão Francisco fazia. Falei: irmão Francisco, faz tempo que você não faz nada para nós aí, ué. Como é que faz? Aí nós estamos combinando com ele aqui, eu e ele, assim, sozinho, só nós dois. Até o final do ano,
Um torresminho ali na cozinha. Só eu e ele. Ah. Pastor Sérgio fazia também, irmão. Fazia almoço para lá direto. Depois de 2017, caiu enfermo, acabou o pastor Sérgio. Nem batata frita faz mais. Só come batata. Irmão, mas às vezes assim, brincando aqui, antes de eu começar a palavra aqui, né? Mas brincando assim, né? Quem entra, gosta de uma cozinha e faz bem feitinha, é gostoso mesmo, não é? Quem que gosta de mexer numa cozinha aí? Mexer aí na cozinha. Josiel também gosta, Josiel? Gosta aí? Aqui, você mexe na cozinha, não? O marido, não? Eu quero saber de homem que mexe na cozinha aí. Igor, cozinha? Ô, Diego, você também? Cozinha? Ô, Robson, cozinha também? Ah, o seu Joel ali, o seu Sebastião é cozinheiro, né? Oh, olha aí, hein? Tem coisa aí. Ai, tem umas comidas aí, então, que pode sair para nós aí. Ô, Cláudio, você mexe cozinha, Cláudio? Você também? Ah, fogãozinho de lenha. Irmão Carlos, nada, Carlos? Cozinha, nada? É só pro prato mesmo, para encher e ir pra sala. Só enche o prato na cozinha? É? Carlinho? Cozinha, Carlinho? É só você mesmo? Olha, rapaz. O fogão é seu? Olha o Carlinho, o fogão na casa dele é dele. Olha, é ele que manda, ele que pilota o fogão, rapaz. Que benção. Senhor... o senhor não está pilotando nada. Mas agora não está mexendo mais, né? O braço não deixa, né? Mas gostava de mexer também, seu Edson? É? Oi? É mesmo? Olha que benção. Senhor Justino, nada? Cozinha, nada? Nem para lavar prato. Nem para lavar o prato. Só Vitor, e a cozinha? Faz alguma coisinha lá, sai. Sai. Leandro aí atrás do Carlinho. Leandro aí, o namorado da X-Lay aí. Nada? Cozinha, nada? Mexe também, faz umas coisinhas lá? Faz mesmo? Pastor Mauro, cozinha? Mexe na cozinha, comida? Faz? Irmão, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Só uma pergunta, só que uma coisa muito particular que eu gosto. Irmão, tem gente que faz um feijão que, pelo amor de Deus, hein? É muito bom. Quem que faz um feijãozinho gostoso demais? Aí levanta a mão, quero ver. Ô, rapaz, hein? Quando você fizer, lembra do pastor, um feijãozinho. Mas tem que ser na hora, aquele feijãozinho mesmo que... Rapaz do céu. Porque quando acerta o feijão, é bom demais, né? Maravilha. Meu irmão, vamos lá então, vamos para a palavra de Deus? Vamos lá para a palavra? Palavra de Deus hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Uma palavra aí de 20 minutos, 25 minutos. Falei hoje de manhã, falar um pouquinho para os irmãos também. No mesmo espírito da palavra de manhã, à noite dá para falar um pouco mais por causa do tempo. Mas primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Verso, está na mão aí, sim ou não? Olha o verso 17. Verso 17. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga.
Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar no meu coração, nos nossos corações. Saiamos daqui tremendo e temendo o Senhor e a sua palavra. Que possamos obedecer ao Senhor, andar na presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que haja libertação, cura, bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Meus amados, Primeiro Coríntios capítulo 11. Esse texto que eu li, o apóstolo Paulo está puxando a orelha da igreja de Corinto. O que ele está puxando a orelha da igreja? Porque a igreja se reunia para a ceia. E naquela época eles comiam mesmo, era comida, era um punhado de coisa lá, irmãos. E Paulo vai dizer que a reunião que eles estavam fazendo não era para melhor, era para pior. Nunca vi fazer uma reunião, em vez de melhorar, piorar. Aqui, verso 17. Nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vos reúnes não para melhor, senão para pior. Ué, nunca vi um negócio desse? Eu nunca vi falar que vai na igreja fazer uma reunião em nome do Senhor que reúne para pior. Já viu isso? Você vem na igreja, aí vai embora mais triste do que quando você chegou. Ou com algum problema. Olha, Paulo está falando aqui. Então, um problema, está tendo uma dificuldade aqui na igreja. Então, vamos ver isso aí, o que está acontecendo. Irmão, na verdade, o que eu quero, que Deus colocou no meu coração para falar, eu falei hoje de manhã, agora à tarde, à noite, o pecado, ele é terrível, irmão. O pecado é uma força terrível. É muito forte o pecado. Só o Senhor para nos ajudar, amém? Aleluia? Mas Ele ajuda, glória a Deus. Ajuda não. Ele está dizendo que quando ele se reúne na igreja, existe divisão na igreja. Existe divisão. Grupinho aqui, grupinho ali, grupinho aqui. A igreja de Corinto era uma mega de uma igreja, a igreja grande. Muita gente se converteu. Estava tendo um grupinho, panelinha. Não tem como também a gente não estar junto de pessoas mais chegadas. De repente, a gente tem ali um grupinho mais chegado. Mas a ceia não é um lugar de um grupinho mais chegado. A ceia não é um lugar de uma panelinha. A ceia é o lugar de um panelão. Onde as panelinhas, onde você pega lá, sabe quando você vai fazer o mexidinho? Você pega o negócio e põe tudo junto. Ah, você estava aqui junto. Ah, você estava aqui, vem para cá. Ah, você vem para cá. Ah, você também, vem para cá. Ah, você também, vem para cá. Agora, Então,
A ceia é isso, irmão, tem que estar todo mundo junto. Ainda que a gente trabalhe na semana, tem um grupo aqui, outro grupo ali, mas nós temos que estar unidos. Não pode estar desunido. Então, mas engraçado que o Paulo fala assim. Engraçado que ele fala, esse Deus nosso também não é brincadeira, não é? Olha o verso 19. E até importa que haja diferença, para que apareça quem tem a aprovação de Deus. Então, quando tem umas coisas diferentes, assim, um irmão que é diferente do outro, tem umas opiniões assim e tal, aquilo não é para ter encrenca, não é para dar briga. É apenas para mostrar que nós somos diferentes, mas que é possível conviver com as diferenças, desde que haja o amor de Deus em nosso coração. Amém? Aleluia? Porque nós não somos robôs que todo mundo é igual. Sim, pastor, as suas ordens, perdão, sim, perdoado, não, perdoado. Pai do Senhor, Pai da Senhora. Pai da Senhora não. É só Pai do Senhor. Não tem nada de Pai da Senhora. Sai todo mal. Perdoa, Pai. Mas, irmãos, olha, você vê, até importa que haja diferença na igreja. Então, às vezes quando eu vejo assim, um irmão que tem uma coisa diferente da gente, o pastor tenta equilibrar. Por quê? Porque, irmão, sempre vai ter, nós somos diferentes. Você tem que entender isso também, você tem que crescer, você tem que amadurecer. As pessoas não são iguais a gente. Se eu quero que alguém faça igual, eu tenho que procurar da melhor maneira possível, porque ele é ele, ela é ela. Não tem como ser igual. Posso tentar, mas não tem como. Por isso que é difícil, às vezes, o coral. Você viu o Kleber no coral aqui? O Kleber no coral, separa 4 ali, 4 aqui, 4 aqui. Já falou para 2, 3 irmãos da igreja. Já citei até o nome, né? Hoje eu vou citar, não tadinho deles, senão daqui a pouco até a estima cai. O irmão, quero participar também. O Kleber falou assim, ó, seguinte, você vai participar assim, você só vai carregar as malas da turma, né? Carregar microfone, a sua participação vai ser só essa. Então, gente, tem gente diferente. Só que na igreja de Corinto aqui, a diferença, olha bem, tem coisas que eu estou brincando aqui com você, dá para se levar, dá para levar. Mas aqui na igreja de Corinto agora, aqui não era brincadeira não, um negócio que estava sério. Sabe o que estava pegando aqui na igreja? Irmãos se achando mais do que os outros. Mas de verdade. Irmãos se achando melhor do que os outros. E eles faziam mesmo comida, trazia comida mesmo, os ricos traziam, os pobres traziam também. E era para colocar aquela mesona e todo mundo junto, porque a igreja é uma só. Judeus, gentios, altos, baixos, mulheres, brancos, negros, tudo. Tanto é que em Gálatas, capítulo 3, verso 28, fala assim, ó, em Cristo Jesus, não há escravo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Ó, Gálatas 3, 28, só lembrando aqui, se eu lembrar, lembrar certinho o texto aqui, Gálatas 3, 28, ó, o que Paulo escreve aos Gálatas? Em Cristo Jesus, ó, Gálatas 3, 28, vou Gálatas 3, 26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Verso 28, dessa forma, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, quer dizer, não há escravo nem senhor, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não tem que ter diferença, todos somos um em Cristo. Amém, aleluia? Então seu irmão, a sua irmã aí, é diferente de você, mas é um em Cristo. Jesus ama ele, ama eu, do mesmo jeito. Ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos íntimos. A intimidade é outra coisa. Mas Deus não tem filho predileto, não. Ele nos ama. Amém? Aleluia? E na carta de Paulo aos Coríntios, então, eles estavam comendo na frente. E Paulo fala, ó, que coisa é essa?
no verso 20, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é. Porque quando vocês vão comer, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. Então aqui a palavra embriaga, dois sentidos. Se a palavra embriaga significa embriagar, presta atenção agora para você ver aqui, ó. Como é que está escrito na sua aí no verso 21? Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Na minha está assim. Como é que está na sua? Outro se embriaga? Hã? Chega a ficar bêbado. E outra aí? Tem? Hã? Olha para você ver. Na ceia, a ceia foi instituída na Páscoa. O Senhor participou da Páscoa e durante a Páscoa ele instituiu a ceia. Irmão, se a palavra embriagar aqui significa bebeiro, eles já estavam errados aqui já está tudo errado. Já está errado a ceia. Porque uma ceia não pode ter fermento. Não podia ter lá na época, lá, principalmente na época lá, coisa fermentada. Por causa da Páscoa. Na Páscoa não tinha fermento. Na Páscoa o fermento era separado. A Páscoa, no Êxodo capítulo 12, não tem fermento. Não podia ter fermento. Então quando Jesus estabelece a ceia, e ele pega Jesus durante a ceia, ele está na Páscoa dos judeus, e ele pega o cálice e vai, pela primeira vez, instituir a ceia. O suco que ele pega ali, que a Bíblia chama de vinho, porque a palavra vinho, ela dá o sentido de o suco fermentado e o suco não fermentado. Então, se você olhar os textos, Mateus, Marcos, Lucas, fala que Jesus pegou o fruto da vide, do fruto da vide. O suco que Jesus pegou ali, ele não é fermentado, porque se ele fosse fermentado, não poderia estar participando da Páscoa, junto com os judeus. Se ele está na Páscoa, junto com os discípulos, como que se tem um vinho ali, aquele vinho é fermentado? Não pode. Então, o que Jesus vai beber ali é um vinho que não é fermentado. Amém? Você entende isso que eu estou falando ou não? Consegue entender isso? Porque se Jesus vai participar da Páscoa, se tivesse um vinho fermentado ali, o pessoal ia falar, Senhor, está fermentado. Ainda mais Pedro ainda. Nem depois da ressurreição, Pedro não foi pregar, não queria entrar nem na casa do Cornélio, que mostrou aquele lençol para ele comer o animal lá. Ele falou, nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Você acha que se tivesse na ceia lá, Pedro não ia falar, Senhor, ei! Antes da ceia, porque Jesus pediu para preparar a ceia. Não foi Jesus que preparou a ceia. Prepararam a ceia para ele. Você acha que alguém que preparou a ceia e colocou lá o vinho lá fermentado? O que você acha? Não, para um pouco e pensa. Claro que não. Claro que não. De jeito nenhum. Os judeus ali vão participar da Páscoa, o vinho fermentado. Se na Páscoa lá, Êxodo capítulo 2, não pode ter fermento. Então prepararam o suco de uva, o vinho não fermentado. Então quando Jesus levanta o cálice e fala, esse é o cálice, essa é a nova aliança no meu sangue, não é fermentado. Então, falando, e a palavra embriagado aqui, de fato é embriagado, de ficar tonto, ele já está fazendo tudo errado. Agora, escuta aí, a melhor tradução, essa palavra embriagar-se, não significa embriagar no sentido que eu e você estamos pensando, e do jeito que está escrito naquela Bíblia lá. Embriagar significa estar farto. Está cheio, sabe? Nossa, o cara se encheu. Fartou. A tradução do grego dá essa interpretação, estar farto. Estar demais, bebeu demais. Mas não de bebida alcoólica, porque não podia ter o álcool ali. Mas aí então, o que eu quero mostrar para vocês? Cada um comia a sua parte, né, vamos dizer assim, uma parte, e já ia saindo, deixava a turma lá. Talvez judeus de um lado, gentios do outro, grupinhos, na ceia. Aí Paulo falou assim, ó, verso 22. Vocês não têm casa onde comer, não? Quer comer desse jeito? Come na sua casa. Vai comer na sua casa. Aqui não é assim, não.
A ceia do Senhor não é assim, não. Ah, come na sua casa, então. Bebe na sua casa. Aí ele fala assim no verso 22, ó, ou menosprezais. Olha, irmão, metade do versículo 22. Ou menosprezais a igreja de Deus. Você está menosprezando a igreja de Deus? E os que não têm nada? Porque teve gente também que foi para a igreja e não levou nada para comer. Então você não trouxe, azar seu, você não come. Paulo falou, não é negativo, não é assim não. Então, meu irmão, ele está falando aqui que nós não podemos comer a ceia indignamente. O que é comer a ceia indignamente? É quando você não discerne o corpo do Senhor. Então, comer a ceia indignamente não é assim, a pessoa está em pecado, estou comendo a ceia indignamente. Não, não é isso, irmão. Não é isso que Paulo está falando aqui. Se você está no pecado, você entrou na igreja, dobrou o joelho de todo o coração, pediu perdão, acabou o problema. Acabou o seu problema. Eles fizeram isso. Mas tinha uma coisa que não estava certo. Qual que é? Desprezando um ao outro. O desprezo dentro da igreja. Paulo disse que isso é menosprezar a igreja. Isso é comer a ceia indignamente. É quando eu olho para o irmão, para a irmã e acho alguma coisa assim e não quero ter comunhão com o irmão. Irmão, o cabeça é Cristo. Todos nós somos membros de um corpo no qual Ele é o cabeça. Então eu quero falar uma coisa para você, ó. Se o teu irmão vai bem, o corpo vai bem. Se o teu irmão vai mal, alguma coisa mal pega no corpo. Então quando você for fazer as coisas, não pensa em você não, pensa no corpo. Pensa no corpo, não pensa em, não, porque eu... Não é você, você tem que fazer para o corpo. É o corpo que está em jogo. Porque se você também se isolar, você morre. Porque você é membro e você precisa da nutrição dos outros. Você precisa da complementação do outro. Não tem como, não vou para a igreja, não quero saber. Última vez, não sei o quê. Não existe isso, irmão. Você está enganado. Ser cristão é um casamento. Com Cristo em primeiro lugar e com todos os irmãos. Não tem como ser um cristão sozinho. É a mesma coisa de um casal, alguém que queira casar, o noivo entrou, todo mundo esperando a noiva, de repente ele fala, não, pastor, não tem noiva não. Fala, mas você vai casar com quem? Não, eu vou casar comigo mesmo. É eu mesmo, eu e eu. Eu me amo, eu me quero, eu me respeito, eu me honro e eu me beijo. Ué, mas você vai casar com você mesmo? Ué, mas como é que eu vou fazer esse casamento? Não tem jeito. Ele casar com ele mesmo precisa de algo mais para ser um casamento. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Ele é o marido da igreja. Ele é o noivo, será o marido da igreja. Nós somos membros uns dos outros. Não tem como, irmão, ficar isolado, não tem como, não existe isso. Irmão, o pecado é terrível. Você imagina bem a força do pecado. Olha aqui em Romanos, capítulo 7 de Romanos. Romanos 7. Olha o pecado. Romanos 7. Romanos 7, está na mão? Como que você vai saber se é pecado uma coisa ou não? Sabe como a gente sabe? Como que sabia que uma coisa era pecado? Por causa da lei. Uma coisa é certo ou errado, como que eu sei? Por causa da lei. Não pode atravessar o sinal vermelho. Não pode, não sabia. Não pode entrar sem camisa. Não pode, eu não sabia. Agora estou sabendo. Tem uma lei, então, que não pode entrar sem camisa. Então, versículo Romanos 7, 5. Aliás, Romanos 7, 7. 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Romanos 7, 7. De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu só fiquei sabendo que não pode, que cobiçar é pecado, porque a lei disse para não cobiçar. Então quando a lei falou não cobiçar, então não posso cobiçar, porque a lei disse para não cobiçar. Mas olha o verso 8. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei estava morto o pecado. Ei, a lei disse para não cobiçar, mas o pecado fez com que eu tivesse mais vontade de cobiçar ainda. Quando eu soube que não podia, aguçou a vontade de cobiçar. Olha o verso 8. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então o fato de dizer que não pode, não significa que eu tenha forças para não poder, ou não fazer. Mas a lei diz para não fazer. Mas, verso 10 aí, olha o verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Verso 13. Logo tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Olha agora o que eu quero mostrar para você. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pela lei, pelo bem, a fim de que pelo mandamento, pela lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então mesmo a ordem falando para não fazer, o pecado ele é tão mal que ele aguça dentro da gente e faz a gente querer passar por cima da lei e fazer aquilo que não pode. Aí quando chega lá no verso 15, o que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo fazer o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí o verso 24. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte com o entendimento. Eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que ele está falando, meu irmão? A carne nossa, o pecado deita e rola em cima dela. Por isso que eu não posso andar na carne. Se eu andar na carne, o pecado deita e rola. Eu tenho que andar no Espírito, porque Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se eu andar no Espírito, eu venço o pecado e a morte. Eu venço o desejo, se eu andar no Espírito. Agora, se eu andar na carne, o pecado deita e rola. Porque o pecado é excessivamente maligno. E para terminar aqui, por que isso tem a ver com a ceia? Olha bem o que tem isso a ver. Escuta aqui. Na igreja de Corinto, dentro da ceia, os irmãos foram para a igreja para cear. Pensa para você ver, você veio para a igreja para cear. Então essa reunião não pode ser para pior, tem que ser para melhor. Amém ou não? Então os irmãos da igreja de Corinto também foram para a igreja com a intenção de que fosse uma coisa boa. Só que eles fizeram, e Paulo falou assim, essa reunião foi para pior. Não foi para melhor. Sabe por quê? Porque vocês deram lugar à carne dentro da reunião. A carne entrou na reunião. O pecado sobressaiu. Olha que Paulo, o pecado entrou dentro da reunião de ceia na igreja. O pecado, ele entrou dentro da reunião de ceia da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, se você olhar em 1 Coríntios, olha a igreja de Corinto como que ela era e como que ela se tornou. 1 Coríntios capítulo 6. Olha como que era a igreja de Corinto.
os irmãos, antes de se converter na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, abre para você ver como que era a igreja de Corinto. Como que eram os irmãos antes de se converter. Antes de se converter, depois se converteram. Olha como que era a igreja, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E daí, pastor? Olha o verso 11, ó. E vocês foram assim. Vocês, e tais foste alguns de vós. Ele está falando, vocês eram assim, mas quando vocês se converteram, ó, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, esses irmãos da igreja de Corinto, antes de converter, eles eram idólatras, impuros, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, falavam mal um dos outros, maledicentes, eram roubadores. Eles eram assim. Quando eles se converteram, Paulo falou, vocês foram lavados, foram santificados, justificados. Esses irmãos que foram lavados, justificados, santificados, estão participando da ceia, e o pecado, mesmo com esse grupo de irmãos, lavado, redimido, justificado, o pecado entrou dentro da ceia, numa reunião de ceia. Olha como o pecado é excessivamente maligno. Não brinca com o pecado é excessivamente maligno. Os irmãos se arrependeram dos seus pecados, largaram os pecados, foram lavados, redimidos, estão numa reunião de ceia, e Paulo fala, vocês estão comendo a ceia indignamente, porque não está tendo discernimento do corpo de Cristo. Vocês já foram idólatras, roubadores, maledicentes, mas vocês estão em pecado. Conserta isso na vida de vocês. É isso que Paulo está falando para a igreja. Você acredita? Paulo não está falando para eles que eles eram roubadores, porque se ele era roubador, entrou na igreja, pediu perdão, acertou, toma ceia. Se ele era maledicente, Senhor, me perdoa, falei mal do fulano, ciclano, ai, tem misericórdia, pronto, resolvido. Eles não pediram perdão por isso, estavam em paz com isso. Participaram da ceia e foram embora. Foram embora pensando assim, participei da ceia, que maravilha. Aí Paulo diz assim, ei, vocês participaram da ceia não. Essa reunião não foi de ceia que vocês fizeram. Vocês não participaram da ceia não. Essa reunião que você está pensando que foi de ceia não foi, porque tem divisão dentro da igreja. Está tendo acepção de pessoas dentro da igreja. Então essa reunião não foi de ceia. Então fica essa palavra para nós, irmãos. Para a gente olhar, pegar o pãozinho, pegar o pão não vou falar porque a gente pega, né? Apesar que tá o copinho ali, né? Tá o copinho, mas que a gente pudesse pegar o pão da ceia no copinho que representa o corpo de Cristo e pegar o cálice que representa o sangue. Se eu pudesse olhar em cada um assim, ó, um por um, e olhar no olho do irmão e falar, irmão, eu posso trocar com você, tranquilo. Não tem nenhum problema, nem aqui, nem em casa, em qualquer lugar. Estou tranquilo, em paz com você. Não tem nada, não tem nenhuma vírgula. Não tem nenhuma vírgula, irmão. Estou em paz. Tudo em paz no meu coração. Porque se não tiver, tem que ter paz, tem que ter perdão. Imagina bem, o meu braço direito está com raiva do esquerdo. O esquerdo pegou o microfone, o direito falou assim, você vai ver, você pensando. Ficou agora inchadinho porque está segurando o microfone. Mas está assim, de mão fechada, esperando a oportunidade. Aí eu pus o microfone aqui, baixei a mão. Existe isso, irmão? Não existe, irmão. Não existe. Sabe por quê? Porque eu bati lá, doeu do corpo inteiro. Não existe isso. Esse braço aqui segurou o microfone aqui, tá em evidência, aparecendo aqui. A mão lá embaixo está assim, vai lá, mão esquerda, capricha, mostra quem nós somos um, glória a Deus. O dedinho está dentro do sapato, está assim, isso aí, corpão, manda ver. Tem ninguém torcendo contra aqui não, bem. Está todo mundo no mesmo lugar, juntos. Amém, aleluia. Aí machucou o dedinho ali,
Machucou o dedinho, aí o corpo inteiro fala, bem feito. Pra você, ó. Não existe isso, gente, para com isso. Machucou o dedinho, todo mundo assim. Vai deitar à noite, ó, que põe o bracinho, a outra mão. Não, eu ajeito pra você. Ó, ajuda. Entendeu? Isso é corpo, irmão. É isso que tem que ter na igreja. Amém? Glória a Deus, é isso que é a igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos preparar a ceia aqui, as irmãs têm que preparar? Prepara a ceia para nós aqui. Que Deus nos abençoe. Amém? Espírito Santo possa falar mais no coração nosso aí. Que haja discernimento do corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Santo, santo, santo. Digno de louvor e adoração. Entregamos a Ti, Senhor. Tudo que não pertence, não agrada ao Teu reino, perdoa nós. Somos um, Senhor. Perdoa quando não somos. Perdoa nossa ignorância. Perdoa nossa arrogância. Perdoa, Senhor. Tu és o cabeça da igreja. Estende as mãos, irmão, para a gente orar. Senhor, apresentamos os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo e o fruto da vide que representa o sangue de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor para os elementos da ceia que serão entregues nessa noite. Abençoa o teu povo, Senhor, com alegria, paz, justiça. Este é o cálice no sangue de Cristo. Nova aliança em Cristo Jesus. Abençoados em nome de Jesus. Amém. Podeis entregar. Vai segurar na sua mão e vamos participar juntos. Quem é que vai participar? Todo aquele que entregou de verdade a sua vida para Cristo. Que está em paz diante do Senhor. De verdade. Pode participar da ceia do Senhor. Está em paz com o corpo de Cristo. Com o irmão, com a irmã. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Digno de adoração, digno de louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra a ti.
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, Ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pé, a igreja em pé. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, purifique os nossos corações, nos lave de toda imundícia, de toda sujeira, que possamos estar unidos no corpo, amando o irmão, amando a irmã, pois somos membros do mesmo corpo. Que possamos participar dessa ceia sendo aceitos pelo Senhor de forma não que nós merecemos, mas por mérito dele, por tudo que ele fez por nós, mas dignamente, reconhecendo nossa fragilidade, honrando a Deus, amando o irmão, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja. Entregamos a ti, Senhor. Comamos e bebamos em nome do Senhor.
noite abençoada para a igreja. Uma semana vitoriosa para a igreja. Cheia do Espírito Santo. Cheia do amor de Deus. Que o Espírito de Deus te cure, te fortaleça, te renove. Que haja muito amor, muito carinho de uns para com os outros. Perdoando, honrando o irmão e a irmã. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. Agradecemos desde já a semana abençoada. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã, pela vida do irmão. Glória a Deus. E que o amor